pessoal, essa semana o que aconteceu? Houve a votação da redução da menoridade penal, aliás, da maioridade penal, que atualmente é 18 anos, e foi lançada a votação para a redução de 16 anos de idade. Existe um grande debate em que muitos defendem e muitos também são contra essa redução. É óbvio que geralmente uma grande parte da bancada que apoia a redução é a bancada da... Isso aconteceu lá no Congresso, é a bancada do lado da direita, e aqueles que são contra a redução, a maior parte era bancada da esquerda, a atual governo nacional. Só que em questão, nós não queremos aqui, fique bem claro, defender partidos, nós não queremos aqui ser partidários, né, ser esquerdistas ou ser direitistas. Nós queremos entender a opinião do povo cristão, ok? Nós não estamos nos colocando acima de qualquer outro tipo de críticos, não estamos nos colocando... Nós queremos dar a nossa opinião para você entender o que o jovem cristão pensa. Vale lembrar, ninguém aqui é usado por Satanás se discordar. E assim mesmo também, ninguém aqui é usado por Satanás por concordar. E vale lembrar que cada um, nós somos um povo livre, nós somos cidadãos, como nós colocamos o deputado lá no Congresso, nós temos direito também de opinar. Se nós temos o direito de votar, nós temos o direito de opinar. E nós vivemos num país democrático e vale lembrar que o nosso Deus, o regime que ele governa é um regime democrático, ou seja, o homem tem livre direito para escolher. Só que vale lembrar que nas escolhas na vida, toda escolha tem a sua consequência. E quando eu falo de consequência, não é satanizar, não é demonizar, é dizer que existem sim consequências tanto boas quanto consequências ruins, ok? Enquanto eu leio a opinião de alguns que já participaram, de alguns dos nossos internautas lá no canal do Grupo Madbar, eu vou ler aqui. Mas assim, ó, sem comentar ainda, só no bate-pronto. Só no bate-pronto aqui, dizendo sim, não. Ó, as opiniões, seguinte. Sim, você é a favor. Não, você não é a favor. Tá? Parcial. Você vai dizer, sou parcial. Quer dizer que em partes você defende certo ponto, em partes você discorda de outro ponto. Ok? Então vamos começando aqui, só respondendo isso que eu falei. Sim, não ou parcial. Lá, Fábio. Não. Fran. Não, mas a pergunta é qual? Se tu é a favor. É que o não, a redução, se é a favor. Não apoio, não sou a favor. Não. Então vamos fazer o seguinte, então, não, fala, seguinte, pra ficar mais completo pros ouvintes. Sou a favor da redução. Fala assim, sou a favor da redução. Aí, ou não sou a favor da redução. Ou sou parcial quanto à redução. Ok? Vamos lá? Fábio. Não sou a favor da redução. Fran. Eu sou parcial. Mezaki. Eu sou a favor. David. Eu sou a favor. Diego. Eu não sou a favor da redução. Cara, Diego e Fábio do mesmo lado, cara. E vai piorar. Rafael. Não sou a favor somente da redução. Ok, então é parcial um pouco. Ok. Alemão não define nada. Define nada. Gosta de chimarrão, mais ou menos, só quando a água tá meia fria. Vamos comentar assim, que essa definição para redução da maioridade penal foi colocado, foi estipulado, foi, se eu não me engano, para crimes hediondos. Também... Oi? Crimes hediondos, quem puder trazer informação. Se não me engano, crimes hediondos, se não me engano também questão de tráfico. Não, ele não foi aprovado para crimes hediondos, mas foi aprovado de forma geral. De forma geral, qualquer tipo então, é que teve duas votações. No início da semana teve uma votação para saber se só crimes hediondos entraria. Sim. Não entrou. Ontem teve uma votação para saber se de forma geral, todo mundo que fosse preso por algum motivo 16, 18, essa foi a que 16, aprovou. 18, essa aprovou. Ok, então já vale lembrar, você que defende ser a favor da redução, você então está apoiando como grau
da mesma qualificação que alguém maior de 18 anos hoje pagaria uma pena de reclusão, ok? É esse então o debate, ok? Vamos começar então. Por que, Fábio? Cara, eu não sou a favor pelo seguinte. O primeiro deles é que uma pessoa com menor de 18 anos, 16 anos mais especificamente, entraria dentro de um presídio e ele não teria experiência no mundo do crime como uma pessoa, por exemplo, de 30 anos de idade, que já passou por vários tipos de situações no meio do crime e chegando ali, ela aprenderia como que eles faziam. E sem contar que dentro dos presídios ainda tem a questão dos bandidos que mandam, tanto dentro quanto fora, daqueles que recrutam, porque a gente sabe que dentro de uma prisão também tem a questão de gangue. Quadrilhas, né? Quadrilhas dentro da própria prisão. Existem muitas mortes contra essas próprias gangues que tem ali dentro. Segundo ponto, uma pessoa que com a redução penal para menores de 18 anos, na questão do tráfico, já são utilizados muitos jovens com menos de 18 anos, por causa que sabe que se ela entrar para dentro de um presídio, dentro daquele órgão que cuida a respeito dos menores, não vai acontecer nada com ele. Então imagina, se reduz para 16 anos, eles vão começar a recrutar crianças de 10, de 12, até 15 anos de idade, e isso vai aumentando a situação. Daí esse ano vão prender adolescentes de 17 e 16. Ano que vem, daí vão recrutar o de 15, exatamente, vão prender o de 15. Daí depois vão prender o de 12. Daí se daqui um pouco vai nascer a criança, tu vai ser bandido, já vão prender já. Já vão com levar certeza. Preso. O que eu acho... Vamos fazer o seguinte pra gente ganhar tempo. O lado que é contra a redução já fala exatamente agora. Então, irmão Fábio e irmão Diego podem falar já vou a opinião de vocês. Eu já vou ajudando o irmão Fábio na colocação. Uma coisa assim, ó, que eu penso assim, ó. Tu não vai resolver o problema do Brasil diminuindo a maioridade penal. Não vai resolver porque, na verdade, tu vai criar problemas ao invés de resolver. Cito alguns exemplos. Por exemplo, assim, ó, nós temos prisões para acomodar todos os adolescentes e jovens que vão ser presos a partir de agora. Hoje, não. Não temos prisões para isso. Porque hoje, assim, ó... Vou te perguntar uma coisa mais abrangente. Nós temos prisões para agrupar os maiores de 18 anos? Não. Então, porque hoje, assim, ó, hoje qualquer estado que você acesse lá e pesquise a infraestrutura carcerária, como é que anda lá... O Brasil, Brasil é o quarto país... Do mundo, né? Não, o Brasil é o quarto país em maior população carcerária do mundo. Com mais de 500 mil lotação. Presos. 500 mil presos. E sem qualidade também de vida. Aí você pega, por exemplo, assim, ó. Por que eu digo que é gerar um problema? Cadê a trilha? Cadê a trilha? Cadê a trilha? Cadê a trilha? A trilha foi presa porque ela tem de menos de 16 anos. Não, a trilha é menor de idade. Não, mas irmãos, assim, ó, o que acontece? Quando tu pega um garoto de 16, 17 anos e ele cometeu um crime e ele foi preso, primeiro tem que olhar que tu tá colocando esse jovem de 16, 17 anos num lugar onde ele vai conviver com bandidos muito mais velhos, como o irmão Fábio falou, sem falar que nas condições, por exemplo, nós temos aqui no estúdio da rádio, deve ser uma sala 3x3, porque eu tô mais ou menos pensando aqui, 3x3, tá? Aqui, se nós colocarmos uma cama em cada lado, nós podemos agrupar 2 presidiários, mas numa cela menor que essa é comum a gente ver 20, mais de 20, 15, 25, 30, enfim... Não, eu digo assim, ó. Eu não quero dar um número muito absurdo, não quero dizer 50 nem. Mas tem lugares superlotados. Né? A realidade é que é superlotado, independente do número. Então tu pega um jovem de 16 anos e larga nesse lugar. Que daí nesse lugar tem um que estrupou, um que matou, um que roubava, um que sequestrava e um que era líder de gangue. Qual a chance desse menor de 18 anos ter a sua vida melhorada na prisão? Não vai melhorar, vai piorar. Ele vai sair dali mais bandido do que ele entrou. E eu tenho um outro argumento quanto a isso e já passo a palavra já. Quando tu coloca um jovem de 16 a 18 anos, 16, 17 anos na prisão, tu não estás resolvendo um problema do Brasil.
a gente está resolvendo um problema nosso. E eu explico porque eu falei isso hoje de tarde. Se um jovem de 16 anos entra dentro da minha casa, rouba tudo que eu tenho, eu vou ficar muito furioso com ele, eu vou querer que ele seja punido. Que ele pague pelo que eu fez. vou querer que ele pague o que ele fez. Dependendo da idade. Daí, digamos assim, ó. Não, mas eu vou te dar o exemplo do de 16 especificamente, 16 anos, tá? Eu vou querer que ele seja punido. Daí vem a polícia, coloca ele no camburão e leva pro presídio. O meu problema foi resolvido. Por quê? Porque a pessoa que roubou de mim, ela foi presa. Mas a gente pega, e esse jovem? E esse jovem de 16 e 17 que foi para um presídio, foi as condições que a gente já citou. Como é que vai ficar a vida dele aqui pra diante? Eu citei um. Digamos que por dia sejam presos, sei lá, 500, 1000 jovens desses. Daqui a 10 anos, nós vamos ter uma geração socialmente e mentalmente afetada. Por quê? Porque vão ser jovens que foram presos com 16 e 17 anos, que agora estão saindo da cadeia com seus 30 e poucos anos, mas estão saindo com que mentalidade? Uma mentalidade de 10, 15 anos de problemas de toda a sorte, que a gente sabe que acontece na prisão, não é coisa bonita de se falar no rádio. Exatamente, o que eu acho importante falar sobre esse ponto do adolescente de 16 anos ser preso, é que quando, hoje atualmente, se um jovem de 16 anos é preso, ele não vai pra prisão onde os maiores de 18 anos ficam, né? Então, o que eu acho que deveria ser feito, o erro, na verdade, que eu acho que tem, é que quando um jovem completa 18 anos dentro desse centro de reabilitação, ele sai dali com a sua ficha totalmente limpa. O que eu acho que deveria de ser feito, na realidade, é não ser especificado uma idade para ele sair daquele centro de recuperação. Ele deveria de ficar ali até, claro, com acompanhamento médico, com acompanhamento psicológico, como todos eles têm, e ser visto. Não, realmente, ele mudou. Realmente, ele tá diferente, ele foi reabilitado. Porque é pra isso que serve esse órgão. Então, não faz sentido tu pegar um adolescente que fez o escambau lá e colocar dentro desse centro de recuperação. E aos 18 anos, por exemplo, o cara tem 19 anos, cara. Tem 17 anos. Ele entra pra aquele centro ali. 5 meses depois, ele sai com a sua ficha totalmente limpa. E aí, como é que fica? Então, o que eu acho é que ele deveria de ficar mais tempo nesse centro de recuperação antes de ser liberado, assim como é nos dias de hoje. Só a nível de informação, e já passando pro outro lado também, que o outro lado tá afiado. Peraí que o Rafael não falou ainda. Rapidinho que o Rafael não falou ainda. Não, eu quero deixar os parciais pra finalizar. Nós não temos hoje. Os parciais eu quero que finalize. Hoje centros de reabilitações que façam isso. Sim. Esse é o problema do Brasil. O problema do Brasil não é prender. O problema do Brasil é tratar. Ética. O problema do Brasil é tratar. Ética. Assim, ó, só antes de passar aqui pro lado que defende a redução da maioridade penal, eu quero falar pra vocês que a Bíblia registra o primeiro crime hediondo da história da humanidade, está em Gênesis capítulo 4, quando Caim matou Abel, ok? Assassinou. Então foi o primeiro. E vale lembrar que Caim, onde a sociedade ela era reduzida, Caim ele não passou impune diante de Deus. Ou seja, ele sofreu, né, severas consequências por ter sido o primeiro homicida da história da humanidade, ok? Posso? Pode ir lá. Por que, David, você é a favor da redução? Eu sou a favor da redução de menoridade, né? Até porque é 16 anos, não é 10 anos, né? Porque hoje em dia não é só pessoal de 16 anos que faz crime, entendeu? Se tu vai ver nas favelas, tem crianças de 10 anos usando arma. Então eles baixam o mais possível já hoje em dia. Eles usam crianças hoje em dia pra estar com arma no... Então baixar isso. Não é porque a gente aprendeu 16 anos que eles vão pular pra 15. Isso já acontece. Outra coisa, uma pessoa que comete alguma coisa, comete um crime, comete um erro, infelizmente ela tem que ser punida pelo erro que ela cometeu. Hoje em dia é assim com nós, a vida nos mostra isso. Nós temos que ser, e muitas vezes na nossa vida, quando a gente comete um erro, não um crime, não sendo um crime, mas mesmo um erro comum, às vezes a gente paga por isso, porque é a lei da natureza. E essa lei ela tem que ser também no governo, porque se um jovem, um adolescente, 16 anos, já tem até filho, se facilitar tem até neto já. 16 anos. Foi longe agora. Mas é verdade. Hoje em dia, crianças com 11, 12 anos já estão tendo filho. Entendeu?
Então, já sabe que o que estão fazendo, eles estão fazendo porque eles querem. Não é porque eles não têm educação, porque eles não sabem. Eles sabem o que eles estão fazendo. Eles sabem o que eles estão... E se não aprender, eles vão continuar na rua igual. Porque criminoso tem dentro da prisão e tem fora. Onde ele está, ele aprendeu com alguém. Se ele tá roubando, se ele tá matando, se ele roubou, se ele matou, porque ele já aprendeu com alguém na casa dele ou onde ele está, no local que ele E está. mesmo se ele não aprendeu com alguém dentro do presídio ou fora do presídio, ele aprendeu jogando GTA. Sim. Jogando GTA. Entendeu? Então a aprendizagem do furto, do roubo, de matar, não vem da prisão. Vem de onde ele está. Ele é preso porque ele já praticou o crime. Ele não vai preso pra ele praticar depois. Ele já praticou, ele já matou, ele já furtou. Ele já fez o que tinha que fazer. Entendeu? Então ele vai pagar por aquilo que ele cometeu. Mesaque? Claro. Não, tô concordando com tudo que o David tá falando. Não. Tua vez já foi, Diego, tua vez já foi. Diego, eles não pegaram o microfone Não, da tua mão não. e debateram Negativo. aqui, viu? Eles não pegaram. Eu sou completamente Ética. a favor do que o Diego tá entrando aqui, o pessoal da segurança, tirando o Diego do estúdio. Diego não entendeu que a parte dele já foi. Me soltem! Priscila! Diego tá infartando aqui, cara. Vai lá, Mesaque, vai lá. Eu sou completamente a favor de tudo que o David falou. Vamos lá. E a gente tava falando também um pouco antes que reduzindo agora a maioridade para 16, eles vão começar a usar as crianças de 13, 14, mas na verdade eles não vão começar a usar, já usam. Já tem criança de 12 anos aí que é traficante, falando a verdade. Prende elas, eu sou a favor, prende, manda Tem prender. países de primeiro mundo que a idade penal Prende. é 14 anos de idade. E são em países de primeiro mundo. Tem que ser. Porque na verdade, assim, ó, eles cometem os crimes, cometem os erros e não pagam por nada disso. Claro, cada um tem a sua opinião. A minha opinião é essa. Se cometer um erro, é óbvio que tem que pagar. E reduzindo pra 16 anos, vai melhorar o país? Não vai melhorar o país. Eu não tô dizendo que isso vai melhorar o país, eles reduzindo. Mas alguém vai botar a mão na consciência e vai pensar. Né? Vai ficar mais justo. Eles vão pensar, pois, já reduziram pra 16. Se continuar, eles vão reduzir pra 14. E eu não duvido que isso aconteça daqui a alguns anos, que eles vão reduzir pra 14 se continuar piorando. Existem países que, se eu não me engano, tem até a maioridade penal é 12 anos. E na Itália, se não me engano, é 14 anos de idade. 12 anos. Tem que ser. Tá, sem deixar tua opinião, Diego. É só a opinião do nosso ouvinte aí que tá O participando. irmão Ezequiel ligou pra ajustar uma informação que eu dei. Ele falou que não, que a que foi aprovada é a de crimes hediondos. Sim. Menores de 18 anos poderão ser presos e julgados como adultos para casos hediondos, como assassinato. Tráfico, estupro e sequestro. Mais ou menos isso. Tá? Okay. E crimes leves, como roubo, furto, esse tipo de coisa, Quase continua normal. Tá? Ajustado a informação. Ok. É isso aí, pra ficar tudo alinhadinho. Passa o microfone, Diego. Volta, Diego, o microfone. Diego, passa o microfone pro David, Diego. Vem, Diego, vem. Ah, A minha opinião é essa, não vamos estender muito, que o horário também já tá indo longe. Pode acrescentar, David, mais alguma coisa pra falar? Vocês têm ainda aí mais uns 2 minutinhos. Como eu disse, às vezes se a pessoa de 16 a 18 anos, ela vê, bom, eu posso cometer qualquer crime e as pessoas de maior idade usam isso. Eu posso cometer qualquer crime, ele pode cometer qualquer crime que não vai ser acontecer preso. nada. Entendeu? Então é fácil pra eles matar alguém. Vocês vão ver que os maiores roubos, os roubos que tem morte envolvida nos roubos, a maioria são menores. Porque Sempre eles tem. sabem que se eles matar, se eles roubar, não vai acontecer nada com eles. Mas o que eles vão fazer é ser lá dentro de uma casa ouvir palestra. Entendeu? Então é isso que acontece hoje em dia. A partir do momento que coloca, não, se tu matar, tu vai ser preso, aí eles vão pensar melhor antes de apertar o gatilho e te matar. Ok? Vamos ver opiniões aqui, ó, diversificadas aqui do pessoal que colocou ali no grupo Madbar, no nosso canal do Facebook. Ó, sou totalmente a favor, Guilherme. Sou totalmente a favor. Acho que da mesma forma que os jovens de 6 anos já têm capacidade e o direito de votar e decidir o futuro de um país inteiro, ele deve ter a responsabilidade para com a sociedade pagar pelos seus erros, segundo a lei. O Rafa vai deixar dele daqui um pouco. Vamos ver aqui. A Marcela, ó, eu sou contra a redução da maioridade penal, pois não há estatísticas e nem indícios de que vai diminuir a violência ou algo assim. Sem falar que apenas 0,34% dos crimes são cometidos por adolescentes. E esses adolescentes indo para a fase, estudam, trabalham e têm uma incidência para voltar ao crime de 30%.
Quanto aos adultos que entram no sistema carcerário, 70% voltam para o crime. Reduzindo a maioridade... esclareci aqui. Reduzindo a maioridade penal, ao invés de solucionarmos a causa da bandidagem, vamos estar escondendo ela. O que deve ser feito é mais educação de qualidade e um trabalho árduo da polícia e assistência social para retirar crianças e adolescentes da rua que acabam entrando na marginalidade por não terem pais nem para lhe dar alimento e os primeiros ao estenderem a mão. Ok? Vamos concluir aqui a dela. Gabriel, eu tô aqui a favor. Se pode votar, pode pagar pelos seus atos. Com 16 anos tem jovem que mata, rouba, destrói famílias e é marginal como qualquer outro. Só acho que tem que ser implantado programas para a reabilitação desses jovens. A Rafaela, minha opinião é que é necessário, pois muitas crianças não cumprem a lei. Os adultos usam os adolescentes para fazer coisas contra a lei, mas o Brasil tem que fazer prisões adequadas para que eles não virem assassinos a sangue frio. Vamos ver o que mais aqui, opiniões, pulando aqui, a Rutinha, sou a favor sim, vejo que ambos os lados têm seus prós e contras, só que mesmo que tenha educação, acham que eles querem. A maior prova é Joaquim Barbosa, negro, pobre, sem condições nenhuma na vida, estudou e se tornou um dos melhores juízes do Brasil. Mas sem condição, sem educação decente, quem tem caráter e força de vontade vence na vida. A Priscila botou aqui a favor, a Bíblia fala que desde cedo grandes personagens tiveram responsabilidades quando jovens, como Samuel e Davi, e então idade não é sinal de que com 16 anos não se deve ter responsabilidades de adulto. A Bíblia fala em Eclesiastes, Eclesiastes 11:9, alegra-te jovem na tua mocidade, recria-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos, sabe porém que por todas estas coisas te trará Deus juízo. Vamos ver aqui mais aqui, outras opiniões. A Lilian. É bem complexa essa questão, sou a favor da redução da maioridade no que se refere a crimes como sequestro, homicídio, a questão dos crimes hediondos, né? Só que as penitenciárias não dão conta nem dos maiores de 18. Onde vão parar tantos criminosos? No Brasil não se cuida das causas e sim das consequências. Ao invés de controle de natalidade, o Bolsa Família... Olha só essa opinião dela. Ao invés do controle de natalidade, o Bolsa Família. Ao invés de educar com qualidade, mandar para a cadeia mais cedo. Em todos os lugares vemos que um ciclo vicioso. Por mais que as crianças queiram escapar da marginalidade, são poucas que conseguem quando são expostas a esse ambiente desde pequenos. Vamos ver aqui mais opinião. Raquel. Joaquim Barbosa é uma exceção. Como outros... A grande maioria das pessoas acaba sendo semelhante ao meio que vive, sem falar que na idade de 12 aos 18 anos a mente não está totalmente formada e muitos cometem erros por imaturidade e falta de orientação, e essas pessoas vão ser enquadradas juntamente com criminosos experientes. Vamos ver se mais opinião aqui. Eu creio que é aqui, né, gente? Encerrando aqui essa parte. Vamos para o tanto parcial agora para encerrar. Ninguém mata, né? Encerrar, vamos ver. Ninguém mata, né? Vai, Rafael, vamos lá. Vai, Rafa. Bom, assim, ó, eu tenho só 3 pontos pra colocar. Primeiro ponto. No Brasil, a gente trata sempre a consequência e nunca a causa. Entendeu? Esse é um ponto. O outro ponto é que a gente falou que tem 16 anos, já sabe o que faz. Eu discordo. Uma coisa é nós aqui na Barra do Ribeiro, outra coisa é um menino que nasceu na favela, só vê isso, só sabe disso. Cresceu vendo isso aí, tudo pra ele. E sem falar que acontece assim, ó, muito... O cara maior de 18, com 19 anos, vai lá pro guri de 16 e diz assim, ó, ou eu mato tua família, ou tu vai lá e leva essa droga pra mim. Ou tu vai lá e mata o fulano. Tu é menor? Vai lá que tu é menor, tem muito incentivo, entendeu? Vai lá e mata o fulano que tu vai ganhar um Nike. É, mais ou menos isso, entendeu? Mas de repente ele não vai ser preso, mas vai pro ECA. Certo, assim, ó, vai lá, mata o fulano, eu vou te dar um Nike, eu não vou ser preso por isso. Aí que tá a questão. Entendeu? E outra assim, ó, e outra questão que, por mais que não seja bem administrado, existe o ECA. Então ele não vai ser preso, mas ele pode cair lá. E se ele cair lá, existe uma chance, mesmo que pequena, dele ser recuperado. Se ele ir pra cadeia, é 0. Ele vai virar um bandido cada vez pior. Opinião, Fran? Eu acho que aqui a gente percebe muito naqueles que são a favor, né, o senso de justiça que existe na gente. Como os guris falaram, né, se for na minha família, se eu for ofendida, eu vou querer vou pôr em prática o meu senso de justiça.
E pra gente que tem uma ideia parcial ou negativa, né, ou que é contra a legalização disso, talvez fique aquele sentimento de proteger o indivíduo que é indefeso, ou o indivíduo que está exposto a essa realidade, né? Eu acho que o Brasil hoje não tem nenhum preparo para receber essa Nem nova... para maiores de 18 anos. Para nenhum tipo de população carcerária, assim, tanto como o Brasil não está tendo condições de atender a população de qualquer gênero. Eu acho que o Estado, independente se for direita ou esquerda, ele não atende às necessidades básicas da população e distorce muitas coisas. Outra coisa é a gente também achar que daqui a pouco vamos deixar esses jovens, esses adolescentes livres e vamos tentar recuperar eles. Eu acho que isso hoje também é uma utopia, porque o Brasil também não investe na educação como deveria. E aí, como a gente falou também, a gente prefere prender do que educar, do que tentar ensinar um caminho melhor. Eu como atuo muito na área da educação, posso responder pela área da educação. Que hoje é raro você encontrar um servidor público, um professor de alguma escola pública, que se sinta motivado para todo dia estar ali e ensinar. E a gente vê, esses dias eu vi, acho que estava rodando no Face, ou alguma coisa assim, a distorção que existe no Brasil. Por exemplo, ali tinha uma imagem da merenda escolar que as crianças estavam comendo e de um prato de comida que é servido num presídio, aquelas marmitas prontas que eles recebem. Realmente, a comida do presídio é melhor que a da escola. A gente vê aí, né, que os governos não atendem essas necessidades, que são prioridades, são básicas. E também, Israel, se a gente entrar nesse debate de um adolescente de 16 anos ser imputado de pena, a gente vai ter que discutir. Eu vi esses dias um juiz de vara de infância comentando no Jornal do Almoço, talvez alguém viu. Ele defendia que se a gente discutir maioridade penal para crimes, independente de nível pequeno ou grande, a gente tem que discutir código de trânsito, a gente tem que discutir leis Muitas que proíbem drogas e bebida alcoólica. A gente vai estar largando... A lei do favorecimento também, que às vezes aquele que tem muito, ele acaba se livrando rápido da sua punição, e aquele que não tem... Exatamente. E a impunidade vai só continuar. Né? Então, eu acho que é uma discussão, e eu acredito assim, eu acho que o ECA, que o Estatuto da Criança, ele não deveria haver modificação do código da lei, deveria haver modificação das leis que regem o Estatuto. Também, a infraestrutura. Exatamente, para daqui a pouco um adolescente de 13, 14 anos que foi pego furtando ou que cometeu um crime menor, ele seja direcionado à fase, ali aquela casa de detenção para menores, que seja investido nesse menor, né? E que se for um crime hediondo, então ele seja dirigido para uma outra estrutura e não seja lançado ali no meio dos criminosos, no meio das facções que existem no nosso país. Então eu acho assim, e ainda assim eu acredito que isso não é viável, porque o nosso país é complicado. Ok. Só conclui aí, Fábio, teu ponto de vista, que depois eu quero dar aqui, fechar a régua, não é? Fechar a conta, passar a régua, fechar a conta e encerrar esse debate, porque o nosso horário já estourou. Eu quero só a nível de informação. Nos Estados Unidos hoje passou uma reportagem num desses canais de reportagem. Legal, né? Legal. Uma reportagem num canal de esporte. Falando justamente sobre menores infratores. E eles pegaram algumas meninas, já falando um pouco sobre esse lado, que são menores infratores, que cometeram alguns crimes e levaram até as prisões e chamaram ali as piores presas, as mulheres que fizeram isso, as piores detentas, que fizeram os crimes mais hediondos que tem nos Estados Unidos, e colocaram elas dentro de uma sala. E dentro daquela sala, aquelas mulheres que cometeram os piores crimes fazem uma pressão psicológica para ver se realmente é aquilo que aquela menina de menor quer para a vida dela. E é muito interessante porque a maioria delas mudaram de opinião, choraram e tudo mais. E eu realmente apoio isso para trazer pro Brasil, para mostrar a realidade de como que é lá dentro, porque tu entrou lá dentro, não é um simples lugar que tu vai pagar uma punição. Não, ali existe uma pressão em cima de todas as pessoas que entram ali. Ok? Encerrando então o assunto, só a minha colocação, eu agradeço a todos que participaram
Ninguém aqui é menos cristão que o outro por apoiar ou por não concordar. São opiniões, isso é o nosso país permite isso, o nosso Deus permite isso. Que fique bem claro. Talvez se Jesus estivesse aqui hoje, a melhor resposta seria dele. Mas com certeza, talvez não, né? Com certeza. Mas eu tenho certeza sim, gente, que muitas vezes o nosso Deus ele permite porque ele sabe que nós temos capacidade. E eu tenho certeza que nosso papel como igreja é ajudar dentro dos presídios, como nós já vemos ajudando, fora dos presídios, como nós já vemos ajudando, com muitas instituições aí que ajudam na reabilitação de ex-presidiários, de pessoas que retornam à igreja. Olha, posso falar sem medo de errar. A igreja é a instituição filantrópica que mais auxilia na recuperação de infratores do nosso país. Não tem, porque a igreja ela recebe de braços abertos aquilo que muitos lugares têm certo receio de receber de novo. Há muitos problemas que eu vejo no nosso país, quando a pessoa ela sai com a sua pena cumprida no presídio, muitos comércios têm receio de abrir as portas para aquela pessoa voltar a trabalhar. E o que acontece, por causa do sistema do nosso governo, nosso país, aquela pessoa ela volta pro crime, pela necessidade de ter o seu, entre aspas, o seu ganha-pão. Porque ele enxerga, o bandido ele enxerga o roubo, o crime como seu meio de vida, meio rápido. Mas eu quero deixar o meu ponto de vista aqui, nem puxando para um lado, nem puxando para o outro, porque eu acho assim que, como falaram aqui um ponto, e é eu tava hoje eu vim muito neutro pra cá, muito neutro, porque me faltava uma palavra-chave. Muitas vezes isso acontece com a gente, falta aquilo assim, ó, mas por que eu sou parcial nesse assunto? E eu não sei se foi a Raquel ou se foi a Lilian que falou, e o Rafael mencionou aqui, que no Brasil procuram resolver muito as consequências e não as causas. É isso, cara, é isso exatamente que eu queria dizer, que eu queria pensar. Então não adianta a gente resolver baixar a idade do infrator se não tem pra onde mandar ele. Entendeu? Ele vai... É que nem mandar o cara pra um lixão, um exemplo. É pegar um ser humano e mandar pra um lixo. Dizer assim, vai pra lá que lá eu sei que tu vai piorar. Porque um lixo, olha gente, um lixo que não presta mais, você manda pra um lugar pra que lá não ter mais uma serventia. É diferente você pegar um lixo reciclável. Tá entendendo? É diferente pegar algo reciclável, que aquilo um dia vai retornar a ser outra coisa. Então eu penso que hoje o sistema que tá o Brasil, não fala em governo, porque isso aí, um governo desde que descobriram que o homem pode pagar pelos seus crimes. Então eu entendo assim que é essa visão que tem hoje. Vamos pegar esse lixo que poderia ser reciclável e um dia tornar ele em luxo, mas não, vamos atirar ele num lugar onde ele vai continuar sendo lixo. Ok? Então eu creio que é esse ponto. Nós, como igreja, nós temos que amar os nossos próximos, ajudar e auxiliar. E creio que o nosso debate foi show de bola. Considerações finais. Fábio? Não é mais debate, viu? Acabou o assunto. Encerrou. Mas falando sério, a paz do Senhor a todo mundo. Que Deus abençoe e até semana que vem. Quero desejar uma boa noite a todos os ouvintes que estão aí nos ouvindo. E quero dizer... Nos vendo também? Nos vendo. E eu quero dizer que eu estou muito honrada de estar aqui sendo a voz feminina nesta noite, desta bancada. Alguém convidou a Fran? Outro debate. Viu? Traz teu pai. Toma, Diego. Eu já trouxe. Toma, na quinta-feira. Toma. É mesmo. Um abraço a todos que estão na escuta. O Sadraque mandou uma mensagem aqui que eu nunca falo o nome do Natanael, ele ficou bravo comigo. Abraço, Natanael. Falei primeiro que tu. Eu falei primeiro, já tá me justificando. Um abraço ao Natanael, a todos que estão na escuta. Um beijo pra Vitória, que ela vai ver depois. Eu achei que ele não ia dar nem um beijo. Deus o livre, cara. Tá louco? Tá louco? Um beijo pra Vitória, um abraço pra todos e até o próximo programa. Não, eu mandei. Foi os primeiros que eu mandei. Quero mandar um paz do Senhor a todos, né? E também a minha esposa, que não tá escutando hoje também, mas se ela escutar essa programação, ela vai ouvir. Eu quero agradecer a todo mundo, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, uma paz do Senhor a todos os ouvintes, agradecimento especial ao pastor Israel, ao pastor Paulo Terra e a igreja, a direção da igreja, que proporcionou para a multimídia
semana condições melhores de transmissão do culto. Muito obrigado em nome da Multimídia. Tudo belezinha? Muito bem, muito bem, muito bem. Eu agradeço a todos que estão ouvindo, agradeço a todos que estão assistindo este programa no YouTube. E não esqueça, se inscreva no nosso canal no YouTube, AD/do Ribeiro, e você vai receber toda semana nossas notificações na sua linha do tempo. E curta esse vídeo também para nos ajudar a divulgar este canal. Feito! Ok? Deus abençoe e até semana que vem. Totalmente excelente. Deus abençoe.